compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos nós aqui para mais um vídeo, né? Para o programa Falando de Bíblia. Muito bem. Falando de Bíblia está no ar. Este é o programa que está dando o que falar, né? Estamos tendo muitas respostas boas do YouTube a respeito desse novo quadro Falando de Bíblia. Muito bem. Nós vamos diminuir, é óbvio, o tempo, não é? O tempo que foi nos exigido seria o tempo da live, que a live seria o quê? Uma hora e pouco. Seria o tempo desse programa. Mas como vídeo é vídeo e live é live, não pode ser comparado, então nós vamos diminuir aí, né? Vamos voltar para aquela horazinha, aqueles 30 minutos, no decorrer desses 30 minutos. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje você vai ver duas pessoas, não é? Um protestante e um católico. Muito bem. É isso que nos ensinou o nosso professor de Bíblia, e é verdade, tire suas conclusões. Católico e protestante vão juntos ao templo orar, na Bíblia Sagrada, e só um saiu justificado do templo. É o que você vai ver a partir de agora, não é? Neste vídeo, neste quadro, programa Falando de Bíblia. Muito bem, estou me referindo aqui a Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Você hoje vai tirar suas conclusões e você vai ver, dentro da Sagrada Escritura, católico e protestante ao pé da letra. Por que não dizer que aqui tem um olhinho teológico, né? Vamos lá. Claro, trazendo e atualizando essa palavra para os dias de hoje. Para os nossos dias, ela está mais atuante do que nunca. Vamos ao texto bíblico? Vamos lá. A partir do versículo 19. Não se preocupe, porque o texto sempre vai aparecer na tela para que você possa acompanhar. Diretor, joga o texto na tela. Verso 9. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Volta para mim, diretor. Muito bem. Você viu no versículo 9 que Jesus começa, né, detalhando justamente o que eu e você hoje vemos. E o que eu e você hoje vemos? Só um momento. O que eu e você hoje vemos, não é? É exatamente o que diz o versículo 9. O versículo 9 fala de alguns que se vangloriam. É justamente daqueles, não é? Veja como esse texto ele é atualizado. Veja como tem um olhar teológico nesse texto. Quem é que vive mandando os outros para o inferno, dizendo que os outros já está condenado? Você não vê a Igreja Católica em si dizendo que os protestantes já estão no inferno, apesar da doutrina ser rígida. Mas você não vê bispos dizendo protestante já está no inferno, padres dizendo protestante já está no inferno. Agora você vê toda hora pastor, né, e os seus sequazes, né, dizerem, olha, os católicos já estão no inferno. Os católicos já estão condenados. Só nós somos os santos. Católicos são os demoniados. Católicos são os prostitutos. São os idólatras, isso e aquilo. Quem é que você vê desenhar isso hoje no curso desse mundo? O protestantismo. Então, a respeito desses, não é? Exatamente a respeito desses que Jesus disse essa parábola e assim continua. Joga o texto na tela para o próximo versículo, diretor. Subiram 2 homens ao templo para orar. Veja aí. Um era fariseu e o outro publicano. Corta para mim, diretor. Muito bem. 2 homens subiram para o templo, para a oração. Aqui mostra 2 fés diferentes. Uma fé à parte e outra à parte. Não é? 2 homens. O que é que significa aqui com um olharzinho teológico, irmão Fábio?
significa que as duas raças, a descendência da mulher também vai ao templo para orar, encontrar com o Senhor, especificamente no santo sacrifício da carne e do sangue de seu Deus, e outro povo também vai aos seus templos também para orar. Você vê, meu irmão, a oração de um católico, não é? E você vê a oração de um protestante. É só você ver a diferença. Me dá pena desses católicos que vivem imitando os protestantes. Oração católica nunca é oração protestante. Não é? Nunca é. Então me dá pena ver católicos, e eu vivi dentro disso quando eu participei do mover carismático, que é realmente as orações é uma imitação do protestantismo. Não é? Nós não vemos nenhum apóstolo dentro da Sagrada Escritura orando como se ora hoje as heresias atuais, o protestantismo. Prova é que você pega o contexto histórico, você vai ver Santo Irineu de Lyon, vai ver outros santos do século I para o século II, com o quê? Com o rosário na mão, com o texto na mão, ensinando sobre a Imaculada. Então veja, não tem nada a ver. A oração do católico, do cristão, é diferente da oração do protestante. Não é? Nós vemos a oração da primeira católica. Quem foi a primeira católica a orar? Claro que foi a Virgem Maria. A segunda católica a orar foi quem? Isabel. E sua oração foi direcionada, aliás, foi direcionada à Virgem Maria. Qual é o protestante que ora a Virgem Maria? Nenhum. Isabel orou. Lucas 1, 42. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita, está bem dizendo. Bendita. Né? Para o outro herege, para o outro homem, o fariseu não ora a Virgem Maria, como Isabel orou, como Isabel testemunhou, como Isabel louvou, como anjo. A primeira oração foi a do anjo, que foi transmitir a palavra de Deus em Lucas 1, 28. Ave cheia de graça, ave cheia, plena, repleta da graça de Deus. Então quem primeiro orou, não é? Foi o anjo. Apesar de que aquelas palavras não eram do anjo, não era a criação do arcanjo Gabriel. Ele transmitiu o que Deus mandou. Então a primeira oração à Virgem Maria foi de Deus. Né? Deus é católico porque ele fala ide por todo mundo. Então quando ele diz ide por todo mundo, está falando o quê? Da universalidade. Universal significa católico. Católico significa universal. Então a universalidade dessa igreja, não é mesmo? Então a oração do católico é sempre uma oração de penitência. É sempre uma oração de como se estivesse num ato penitencial, reconhecendo suas misérias, reconhecendo seus pecados, diferentemente do publicano, que se acha santo. Do publicano não, do fariseu, que já é santo, que já está salvo, e os outros no inferno. Põe o versículo 11 na tela, diretor. O fariseu em pé orava em seu interior desta forma. Olha aí. Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Volta para mim aqui. Olha o que diz o versículo 11. Aqui está a oração do protestante. Esse fariseu representa o protestante. Tire suas conclusões nesse texto bíblico. Entre esses dois homens. E você vai ver quem é o católico e quem é o protestante. Duas fés. Aqui à parte. A fé de um pecador e a fé de um fariseu que se acha santo. Olha a sua oração. Do mesmo jeito. Amados, eu estive nas filhas de Lutero. E é dessa maneira as orações deles lá. Olha, Senhor, já está salvo esse teu filho porque te aceitou. Agora ele não é mais pecador. Agora ele é justo, é santo. E tem pastor que diz que é santo igual a Jesus. Busca no YouTube, você vai ver pastores dizendo que eles são iguais a Jesus. Em tudo, em santidade, em milagre, em poder, em tudo. Esse homem do chapéu que se denominou apóstolo, ele disse que já fez mais milagre do que Jesus. E os seus adeptos também dizem isso, que ele já fez mais milagres que Jesus. Incita até o povo dizendo que Pedro fez mais milagre que Jesus, porque a sombra de Pedro curou a de Jesus, não. Como se Pedro e ele tivessem mais poder do que
Jesus. Veja os fariseus. Tire suas conclusões. Por isso você está vendo o título. Católico e protestante no templo. Não é? Então, meus irmãos, você vê que o que é a oração dele, o que ele usa nas palavras, ele usa o quê? Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens pecadores. Não é? Ladrões. Eles dizem não sou ladrões, mas são ladrão. Ladrões e mercenários da fé. Roubam o dinheiro das pessoas, adulterando um evangelho falso, mentiroso, para tirar até o último centavo dos seus clientes. Isso são empresas, amados. Na realidade, igrejas protestantes, empresas, poderia ser chamada empresas protestantes. Aliás, depois do jogador de futebol, nenhuma outra empresa dá dinheiro como o protestantismo. Depois do futebol. Houve uma pesquisa e depois do futebol, que é bilionário, olha o que ganhou o Messi agora para ir jogar no PSG. E olha o que está sendo colocado na mesa para poder Mbappé e jogar no Real Madrid. Olha, quanto dinheiro. Pós o futebol, quem mais dá dinheiro são empresas protestantes. É tido como empresas protestantes. Olha os líderes das seitas do Brasil. Donos de TV, canais de televisão, não é? A segunda mídia desse país, a segunda rede desse país é quem? É de um protestante. É de um sectariano, de um líder protestante. Que quando chegou aqui no Brasil nos anos 90, vendia um taco de pão ungido por R$1. Era um absurdo na época. Né? E até outra mídia denunciou colocando os dinheiro dentro do saco. E hoje é dono da segunda rede desse país. Todos eles, a maioria desses líderes, são donos de redes. Olha o outro aí, né, que já era dessa seita, do dono, já saiu dessa seita, já formou outra seita e é dono de televisões. Né? E aí já saiu outro, né, o homem do chapéu, já é dono também de rede de televisão. Então, depois do futebol, é a segunda empresa que mais dá dinheiro é as seitas, as empresas protestantes. Não é? Jatos, fazendas, canais de TV e etc. Olha aí, ó. Não sou como adúlteros, injustos, são sim injustos. Adúlteros, sim, são adúlteros, porque são os estão adulterando a fé, deturpando e mentindo contra a fé verdadeira deixada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé de sua igreja. Por isso são chamados de mercenários da fé. Por isso a Bíblia Sagrada diz que quando alguém não lhe põe nada na boca para mastigar, eles declaram guerra. Veja o que diz a Sagrada Escritura. Então está óbvio, meu querido irmão, minha querida irmã. Tire suas conclusões do católico, que é o publicano, e do protestante, do fariseu, que é o protestante. Dois que vão ao templo orar. Vimos aqui a oração do protestante, que se acha santo. Quantas das vezes nós não vemos protestantes dizer, nós não somos pecadores, não é? E até mesmo, eu quero colocar para vocês o texto na tela, não se preocupe, que o texto vai sempre aparecer na tela para você poder acompanhar. Olha o que diz, meus irmãos. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Põe na tela, diretor. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Volta para mim, diretor. Se nós proclamamos como eles proclamam a mesma coisa que esse fariseu proclamou no templo, não, eu sou santo. Nós não somos mais pecadores. Pecadores é esse publicano que está ali, esse católico que está ali. Veja só a excepção de pessoa, o julgamento que fazem, né, os sectarianos, os filhos de Lutero. Veja,
Eles já estão condenados, mas é eles que condenam os outros. Não é? Quem é Fábio que está inventando isso? Não, é a Bíblia Sagrada que está falando isso. Tire suas conclusões. Programa falando de Bíblia, na Bíblia mostrando a verdade, nua e crua. Versículo 10, põe na tela, diretor. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pode voltar para mim. Olha aqui. No versículo 8 diz, se nós declaramos, se nós dizemos não sermos pecadores, somos santos, somos justos, somos do reino, e aquele outro ali, o meu vizinho, protestante, diz que é o católico, ele está no inferno. Eu não, eu já estou salvo. O Senhor acabou de escrever meu nome no livro da vida. Essa é a oração do publicano. Isso é o que se declara o publicano, quem tem boca diz o que quer. Ser é outra coisa. Dizer é completamente diferente daquilo que é. Então eles afirmam, eles dizem em alto e bom tom, não somos pecadores. Pecadores são os católicos. Católicos são, o que é que eles dizem com os católicos? O linguajar protestante, adúlteros, idólatras, né? E tudo que eu e você sabemos que eles dizem com os católicos. A mesma oração desse fariseu que se declarava santo. Se nós apenas pensarmos, meus irmãos. Veja, põe na tela aí, diretor. Veja o versículo 9, que fica entre o 8 e o 10. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo, para perdoar nossos pecados, nos purificar de toda iniquidade. Volta para mim. No versículo 8, o fariseu, o protestante. No versículo 9, o católico que reconhece seus pecados, se reconhece pecador. No versículo 10, o pensamento protestante de não ser pecador. Vejam, meus irmãos, o quanto a Bíblia é sagrada e eu tenho essa missão dada pelo Senhor de desenrolar a verdade. Verdade que aparentemente tem um véu, está oculta. Mas essa missão, esse apostolado tem essa graça como ex-protestante de mostrar a verdade escondida, nua e crua do protestantismo. E tem coisas que eu não posso falar, meus irmãos. Coisa bem pesada. Mas veja. Olha, ele continua em sua oração. Versículo 2. Põe na tela, diretor. Do capítulo 18 de São Lucas. Versículo 12. Jejum 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Volta para mim, diretor. Veja só. Primeira parte da oração do protestante, que está na pessoa aqui, teologicamente falando, do fariseu, diz, não sou pecador, não sou adúltero, não sou isso, não sou aquilo, como esse publicano, como esse católico que está ali, do outro lado. Eu não sou como ele, eu sou santo. Olha só, eu jejum e pago dízimo. Quem é, meus irmãos, que cobra dízimo ao pé da letra? Quem é, meus irmãos, que vive fazendo jejum não sei do quê? Jejum da montanha, jejum não sei do quê? Quem? Los protestantes. Los protestantes. Mis amados hermanos. Los protestantes. Los sectarianos. Muy bien. Então, tá muito óbvio, tá muito claro, tá com muita nitidez, né? A parte farisaica protestante. Quem é os fariseus hoje? Quem é os fariseus? Os protestantes, que se julgam santos, que já estão salvos, os outros, que é os católicos, no inferno. Não é? Esse é o linguajar. Paga o dízimo. Quantas vezes, meus irmãos, eu não escutei protestante dizer eu estou salvo, estou no reino porque eu pago o dízimo. Um dízimo veterotestamentário que era para o povo da antiga aliança. Não é? Que era para o sustento da viúva, do órfão e do estrangeiro. E para o sacerdócio e levita cuidar do templo, cuidar dos afazeres.
Então, logo nós estamos vendo que não tem nada a ver com o que os senhores pastores fazem, tirando o dinheiro do povo usando o dízimo veterotestamentário. Algo isolado. Nenhum apóstolo no Novo Testamento. Eles usam isso aqui, ó, para dizer que se paga dízimo sim. Tem do dízimo sim no Novo Testamento. Mas aqui está referindo-se a quem? Aquele que não é justificado. O que não é justificado, o que não é santo, aqui é o que paga o dízimo. Irmão, você agora está contra o dízimo? Na Igreja Católica não existe dízimo. Mesmo que apareça o termo dízimo, a igreja diz, dê o que seu coração dizer. Então, o católico não paga o dízimo que é a 10ª parte daquele que ganha, não paga. Dá aquilo que pode dar. Não é? Ou seja, o católico, ele ganha R$1.000, ele não vai dar R$100. Ele dá R$10, dá R$5, R$20, R$50. Não é? Então isso não é dízimo, é oferta. É um dízimo transformado em ofertas. O dízimo ao pé da letra, que significa 10ª parte, é no protestantismo. Então os que pagam o dízimo aqui, veja agora, ele diz, ó, eu jejum, olha o versículo 12, outra vez. Versículo 12. Jejum 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Aí está. A oração do fariseu. Agora, eu acho que está bem claro a questão aqui do fariseu. O fariseu é dizimista. O fariseu se declara santo, só ele é santo. Não é? Ou seja, é exatamente a figura, meus irmãos, dos protestantes, dos novos, dos fariseus do nosso tempo. Não é? Caligrafia completa, perfeita, dos fariseus da nossa época, o protestantismo. Agora vamos ver o católico, versículo 13, põe na tela, diretor. O publicano, que é o pecador, né? Porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Volte para mim, diretor. Aqui está a oração do católico. Aqui está, meus irmãos, a oração do católico. O católico, eu comecei dizendo que a oração do católico, ela é diferenciada da oração do protestante. Ela é diferente da oração do católico. Olha a oração do católico na missa, que é o culto católico, e olha a oração do protestante no culto protestante. Qual é a oração do católico na missa? O ato penitencial. Bate no seu peito dizendo por minha culpa, por minha tão grande culpa, igual o publicano no templo. O publicano é figura teológica do católico, de todos os católicos, que reconhecem ser pecador, como o texto que nós vimos, não é? E põe aí na tela de novo, diretor, o texto. Vai aparecer aí na tela. Primeira de João, capítulo 1, versículo 9. Olha aí, a oração. Veja aí. A oração. Você está vendo aí. A oração do católico. Que está aqui na pessoa do publicano. Olha aí. Se reconhecermos nossos pecados, Deus aí está. O que foi que... Volta para mim. O que foi que o publicano fez no templo? Reconheceu os seus miseráveis pecados, batendo no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa. Vejam só. Aqui está, meus irmãos, duas pessoas atuantes para os dias de hoje. Teologia católica, apresentada pelo publicano. Teologia farisaica, a teologia protestante representada pelo fariseu. Duas pessoas distintas. Duas fés diferentes. Nós vemos aqui a doutrina católica e a doutrina protestante. Meus irmãos, é perfeito esse texto quando o meu professor desenrolou num debate bíblico com um protestante, quando dizia: todos vocês que estão aqui, apontando para os católicos que estavam lá, são pecadores, adúlteros, beberrões. Nós não. Nós somos santos. Não sou pecador,
e todos aqueles da minha igreja também não são pecadores. Vejam só. A oração do fariseu. O católico reconhecia seus pecados. Aqui está o ato penitencial, porque eles estão onde? No templo, teologicamente falando. O templo católico e o templo protestante. No templo católico, o católico diz no seu culto, no culto, repita outra vez, na missa. O ato penitencial, batendo no peito, e até mesmo buscando a confissão, antes de participar do santo sacrifício, reconhecendo seus pecados, as suas misérias, as suas mazelas. O protestante não. Já passou para a seita, não importa se era assassino, se era adúltero, não importa o que ele era, passou para a seita, pronto, já é santo, não tem mais pecado. Por isso, o meu professor diz que protestante nunca vai ser salvo porque rejeita a confissão. Porque se a igreja de Cristo não perdoar, não serão perdoados. Protestante não recebe o perdão da igreja de Cristo. Não se confessam. Tem suas conclusões do que a Sagrada Escritura está apresentando hoje para mim e para você, dentro de uma teologia, não é? Atualizada para os nossos tempos, que é a teologia da parábola do fariseu, o protestante, do pecador, o católico. Vamos ver quem é que saiu justificado do templo? Vamos ver quem Jesus diz que agradou a Deus. Se o católico que batia no peito dizendo sou miserável pecador, por minha culpa, reconhecendo suas culpas, ou se o protestante que disse não sou pecador, como esse católico que está ali, paga o dízimo, jejum. O publicano não pagava dízimo não, viu? O publicano só reconhecia seus pecados, as misérias de seus pecados. Nem falava que jejuava, nem era digno de levantar os olhos para o céu. Vejam só. Vamos ver. No versículo 14. Quem é dos dois? Se o protestante que está na pessoa do fariseu, ou se o católico que está na pessoa do publicano, do pecador, qual dos dois? Só um pode sair justificado. Só uma fé pode ser justificada. Só uma fé dessas duas pode salvar. Vamos ver qual das duas? Diretor, por favor, ponha na tela o versículo 14. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Veja, volta para mim. O versículo 14, ele está ligado ao 13, né? Quando na realidade diz o publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado. O fariseu não. Outra tradução mais clara da Bíblia diz, o publicano voltou justificado para casa. O fariseu não. Aqui a Bíblia da Ave Maria não é muito boa nessa tradução da Bíblia da Ave Maria desse texto. Mas eu tenho várias traduções aqui que está mais atualizada, que está com mais nitidez para nós. Digo-vos, o publicano voltou justificado para casa porque reconheceu seus pecados. O fariseu, não. Porque ele se vangloriou. Isso é chamado de orgulho. O orgulho protestante. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o programa Falando de Bíblia hoje apresenta a teologia de duas fés. A fé de um pecador que volta para casa justificado, são e salvo do seu culto à missa. E o outro que vai ao templo, o fariseu, vai dizer realmente o que ele é, se orgulhando do que faz, não é? Em sua fé. Esse não volta justificado do seu culto. Esse não está salvo. Amém? Este é o programa Falando de Bíblia. Se inscreva nesse canal. Se inscreva também no nosso segundo canal. Sempre o link, primeiro link no primeiro comentário fixado. O link do nosso segundo canal, Tradição Católica e Debates. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.